Bom, pessoal, buenos días a todos. En este momento nosotros estamos con la clase siendo grabada. Nosotros vamos a compartir algunos ejercicios aquí. Algunos textos aquí vosotros ya conocéis. Algunos textos vosotros ya conocéis, pero mi objetivo es, vosotros vais a entender lo que quiero con esto, ¿sí? Todo de bueno, de verdad, que todo nos salga muy bien, que nuestro día sea un día muy agradable para todos, que tengamos ahí un restante de mañana, un día donde todo nos salga muy bien, ¿sí? Un placer poder estar con vosotros otra vez. Placer muy grande sería si nosotros estuviésemos presencialmente en la escuela, donde seguramente estaríamos nos viendo, pero bueno, de cualquier manera es un placer muy grande estar aquí con vosotros. Bueno, yo separé aquí algunos textos estos que algunos incluso vosotros ya conocéis tal vez, pero mi objetivo aquí con estos textos es lo siguiente. Vosotros vais a ver que nosotros no tenemos aquí ninguna cuestión. Son textos que yo no he puesto aquí las alternativas, pero yo voy a elegir algunos alumnos que podrían comentar para nosotros a partir de lo que yo voy a leer, y el análisis va a ser hecha por vosotros. Por ejemplo, vou iniciar lendo esse primeiro texto e eu gostaria muito que um de vocês, me apresentasse em português mesmo. Nós vamos fazer uma análise em português mesmo. O que o autor está trabalhando, né? O que o texto está querendo dizer. E aí, obviamente, responderia logo em seguida a pergunta que vai estar diante de cada texto, beleza? Então, deixa eu ver se tá tudo beleza. Não tem ninguém querendo entrar na sala. Beleza, vamos lá. Bueno, aliás, vou escolher Ítalo. Ítalo, você tá me ouvindo, meu queridão? Tá me ouvindo, Ítalo? Ítalo, você tá me ouvindo? Me dá uma moral aí para eu saber se você está me ouvindo. Ítalo, tá me ouvindo? Acho que não. Caio, você tá me ouvindo, Caio? Beleza, Caio. Então vamos lá, olha só. Gostaria que você... tem uns bate-papo aqui, ó. Gostaria que você, Caio, comentasse para mim o seguinte. Preste atenção nesse texto. Resulta imposible sobrevivir en un medio hostil. Lo mismo ocurre con su boca cuando no tiene encías en un buen estado. Sus dientes, Ítalo no, Caio. Sus dientes podrán parecer sanos, pero no lo estarán, porque depende de su propia base. Conejillo tendrá encías sanas y boca sana. El Gidium contiene clorhexidina, un eficaz antiséptico que combate la placa bacteriana, defendendo sus dientes desde la raiz. Poxa, o que você entende desse texto aí? Comente aí digitando ou comente aí pelo microfone mesmo. Uma propaganda. Isso é importante. Você já consegue visualizar, Caio, que o texto se trata aí de uma propaganda. Bom, uma propaganda / publicidade. Se você, Caio, consegue visualizar que é uma propaganda, isso é importante porque você já sabe agora que o autor possivelmente, já que você entende que é uma propaganda, possivelmente apresenta algum produto, algum serviço, algum produto. Com qual objetivo? Com qual intenção? Aí é só você associar. Propaganda, publicidade, tem aí algumas intenções. E qual seria essa intenção? Mostrar como o produto é bom. É uma possibilidade. Mostrar como o produto é bom. Além de mostrar como o produto é bom,
eu diria, Caio, que até agora, beleza, hein? Você identificou o texto como sendo um texto publicitário, uma propaganda. Você já sabe, então, eu estou falando para Caio, né? Porque eu estou me direcionando a ele, mas é óbvio que eu estou falando para todo mundo. A ideia agora é uma propaganda, uma publicidade. Opa, o objetivo desse texto é certamente mostrar um produto ou um serviço, a qualidade de um produto, de um serviço. Ok. O objetivo não só mostrar, Caio, mas eu acrescentaria, além de mostrar, e a gente pode usar também a palavra apresentar, além de mostrar, apresentar um produto ou um serviço, convencer o leitor a adquirir o produto, deixa eu colocar aqui alguém que quer entrar, beleza? Convencer o leitor a adquirir o produto, não apenas mostrar, não apenas apresentar, mas certamente levar em consideração ou fazer com que o leitor adquira o produto. Até aí tudo bem? Vocês estão entendendo a ideia? Caio, tá de boa? Sim ou não? Tá compreendendo a questão? Aí, dentro desse tipo de texto, eu já identifiquei o tipo de texto, eu já sei... Tem alguém querendo entrar aqui, pera aí. Pera aí, galera, admitir. Beleza. Eu já sei qual é o tipo de texto, eu já sei qual é o objetivo, qual é a intenção, já consigo detectar tudo isso daí. E aí você vê aqui na pergunta, olha, conclui-se que ele tem como intenção predominante mostrar o produto, apresentar o produto, nos convencer a comprar, ou seja, Caio e Companhia Limitada. Diante desse contexto apresentado aí, você só pode... nós devemos nos preocupar agora com em qual alternativa essa mensagem de convencimento, essa mensagem de apresentação / convencimento, em qual delas está. Qualquer outra alternativa que não apresentar esse caminho, que não nos levar para esta possibilidade, você já pode eliminar. Estou aqui iniciando esse nosso encontro de hoje de forma bem prática mesmo, não estou nem aqui, ó, o nosso objetivo não é nos prender às alternativas, mas agora é entender o texto e antes agora de chegar nas alternativas, poxa, eu já sei de tudo que se trata, qual é a ideia do texto, aí fica fácil agora, aí fica fácil você ler a voz de comando, o enunciado, ver qual é a voz de comando, a direção, e pronto, correr para abraço. Tá aí, olha. Vocês estão vendo muito bem um texto aí. Se eu quisesse agora destacar aqui alguma questão de vocabulário, eu destacaria aí, nós já até falamos sobre esse texto aí, ó. Eu destacaria a palavra encias. Poxa, Samuel, o que é encias? Se você analisar o contexto, você vai visualizar que encias significa gengiva. Né? Opa, o texto está abordando aí um produto, né, que vai fazer com que as minhas gengivas estejam boas, estejam saudáveis e consequentemente, né, em consequência desse produto que fará com que as minhas gengivas estejam boas, consequentemente os meus dentes ficarão saudáveis ou se apresentarão de uma maneira saudável, porque a base do dente será uma base saudável. Enfim, tem alguém, Caio ou qualquer outro aluno, que queira comentar, apresentar aí alguma ideia ou algum acréscimo, alguma colaboração a partir desse primeiro texto? E aí? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Bom, isso é análise textual. E aí eu vou escolher então mais um aluno aqui agora. Vou escolher aqui, vamos ver quem tá na sala. Pô, Maurício Matar, meu irmão. Vou escolher Maurício Matar. Maurício, meu playboy. Presta atenção nesse próximo texto aí. E diga pra mim... qual é a ideia do texto aí? Qual é a ideia do autor? O que o autor está trabalhando? Muito bem, eu vou ler o texto, hein?
Pasma salir a la calle. Ponerse a caminar sin rumbo. Huir del atasco o de las emanaciones del tubo de escapes, de los tubos de escape. Las avenidas, mira, las avenidas atraviesan en una interminable raya asfáltica el retrato apocalíptico del hacinamiento humano. Algunas llegan a medir un centenar largo de kilómetros. Hay quienes emplean más de 6 horas al día en el trayecto de ida y vuelta a su centro de trabajo. El aire se ha vuelto irrespirable. El tráfico difícil de soportar. Según los urbanistas, se ha llegado ya al límite, a partir del cual toda transgresión tiene um custo mortal para a saúde. Para você responder qualquer questão, né, voltada para esse texto, eu estou batendo na tecla há muito tempo, dizendo que nós precisamos entender o texto, e isso é fato, isso é óbvio. Aí eu pergunto, e aí, Maurício Matar, do que o autor está trabalhando? Qual é a ideia? O que o autor está abordando nesse texto aí? Fala para nós, meu playboy. Cadê Maurício Matar? Cadê Maurício Matar? Maurício Matar. O que ele coloca aqui? É a vida de uma pessoa que vai e volta do trabalho e enfrenta um tráfego de carros nas rodovias. Bom, segundo Maurício Matar, o texto está trabalhando aqui a ideia de ida e volta das pessoas do trabalho e o tráfego que essas pessoas enfrentam. Bom, ok. Tem alguém que apresenta algum outro argumento? Por favor, se alguém apresentar algum outro argumento sobre o texto, sobre a análise do texto, né, por favor, compartilhe conosco aí. Bom, Maurício, vamos lá. Na verdade, meu campeão, o que você falou, você não falou besteira, não. Fica tranquilo. Sim, o texto, você vai encontrar dentro do texto pessoas indo e vindo dos seus trabalhos. E nesse percurso de ida e vinda do trabalho, você acrescenta aí que nesse percurso eles vão encontrar tráficos, né? Muitos carros nas rodovias, aquele engarrafamento, aquela coisa toda. E aí você ainda está acrescentando aqui, Maurício Matar, você está acrescentando que acaba fazendo mal à saúde. Ok, e consequentemente, você ainda acrescenta que consequentemente isso tudo fazendo mal à saúde. Então, pela sua fala, o objetivo do autor é então destacar o trajeto de ida e vinda de uma pessoa ao seu trabalho, ida ao trabalho e vinda para casa, volta para casa, e nesse tempo o tráfico, o engarrafamento no trânsito, tudo isso trazendo como consequência mal para a saúde. É isso que você quer dizer? Pela sua fala, sim, beleza? Porém, Maurício Matar, a análise textual não é bem essa. Volto a dizer, o que você falou não está errado. Porém, isso que você disse é apenas um ponto, uma abordagem dentro de uma abordagem maior, de uma outra linha de raciocínio do autor. Então, olha só, pasme, Maurício, sair às ruas, colocar-se a caminhar sem uma direção, fugir dos atascos, das obstruções, dos tubos de escape, né? No meio do caminho. As avenidas, meu Deus do céu, as avenidas atravessam em uma interminável raia asfáltica, uma longas avenidas. O retrato apocalíptico, ou seja, apocalipse, término, fim,
da consumação humana, o retrato apocalíptico de la hacinamento, consumação humana. Algumas chegam a medir centenar largos de quilômetro. Há quem emprega mais de 6 horas. Ó, outro ponto agora. Há quem emprega mais de 6 horas para ir para o trabalho e voltar aos seus, para casa. O ar, outro ponto, hein, Maurício? O ar, meu Deus, se tornou irrespirável. O tráfego, Maurício, o tráfego, meu Deus do céu, difícil de suportar. Segundo os urbanistas, ligados à urbana, à cidade, já chegou ao limite de que a partir de agora, qualquer transgressão, qualquer erro, qualquer problema, tem um custo agora mortal para a saúde. Maurício Mattari, Companhia Limitada. O autor está apresentando vários problemas que são encontrados dentro de uma grande cidade. Então, Maurício, o autor aqui, na verdade, qual é a ideia? Colocando atenção nas informações encontradas no texto, qual é a ideia central abordada pelo autor? A ideia central, Maurício, não é trabalhar que as pessoas gastam muito tempo para ir, para voltar, e no meio desse caminho tem um trânsito. Isso tudo são apenas pontos, problemas que nós vamos encontrar dentro de uma grande cidade. Vocês conseguem visualizar? Portanto, a abordagem aqui é trabalhar realmente os grandes problemas encontrados nas grandes cidades. Vocês conseguem visualizar isso? Sim ou não? Fala para nós, E aí, conseguem visualizar isso? Sim ou não? Estou vendo aqui que Caio respondeu. Agora sim, Caio dizendo agora sim, beleza. Ok. Mais alguém? Quer compartilhar alguma ideia? Bom, se não tem ninguém querendo compartilhar mais nada e uma ideia, eu vou seguir. E eu gostaria que agora, vamos escolher uma mulher. Vamos escolher uma mulher. Vamos ver quem está na sala. Milena, tem Rovena, tem Milena. Mas eu vou escolher Milena. Milena, tá me ouvindo, minha linda? Milena, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Milena. Agora ela não vai responder, quer ver? Milena. Qual o problema, Milena? Tá nervosa? Tá preocupada? Vou escolher um bem fácil para você então, Milena, olha esse texto aqui, presta atenção. Vou ler com calma. É um texto que requer mais atenção, requer atenção. Não, tenta, se você, fica tranquila, Milena, se você não se sair bem, não tem problema, a gente está aqui para ajudar. Fica tranquila, não precisa ficar com medo e nem, eu vou passar vergonha, tá nada a ver não. El siglo XXI será el de la confrontación entre el terrorismo de los movimientos fanáticos, nacionalistas o religiosos, y las sociedades libres. Así como el siglo XX fue el de la guerra a muerte entre estas últimas e los totalitarismos fascistas e comunistas. Bom, é um texto que requer atenção. Eu já devo ter trabalhado isso com vocês. Mas a pergunta agora, sem as alternativas, eu quero que vocês agora retirem do texto, Milena e Companhia Limitada, o seguinte. O que aconteceu no século XX? Essa é a pergunta. O que aconteceu no século XX? No aguardo. Vamos ver aqui. Bom, aconteceu uma guerra e muitas mortes, conflitos. Ok, é uma informação importante para você saber que de fato aconteceu uma guerra. Ok, você já consegue visualizar um contexto interessante.
Mas tá, mais o quê? Quais são outras informações? Nos apresente aqui Milena ou qualquer outro, Caio, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro aluno, nos apresente mais informações além de guerra no século XX. Eu consigo enxergar já algumas informações aqui, ó. E por que eu estou fazendo com que vocês tentem enxergar? Porque você não sabe qual vai ser a alternativa aqui embaixo. Então, se você conseguir retirar todas as informações possíveis, né? Bom, vou ver o que colocaram aqui. Movimentos fanáticos. Tá, o que tem? Movimentos fanáticos. Está muito vago, Caio, está muito vago. Movimentos fanáticos ainda está muito vago. Muito vago ainda. Bom, vamos lá, hein? Alguém quer contribuir mais? Milena disse que guerra. Caio falou conflito. Em seguida ele falou movimentos fanáticos. Mas ainda assim informações vagas, né? Precisa de mais informações aí. Então vamos lá, ó. O século XXI será do confronto entre o terrorismo e movimentos fanáticos e as sociedades livres. Assim como o século XX foi da guerra à morte. Opa, teve guerra, teve morte. Século XX, eu já consigo visualizar o que aconteceu exatamente no século XX. Guerra e morte. Entre estas últimas, estas últimas, pronome demonstrativo, estas o quê? Alguma coisa que eu citei por último aqui, ó. Estas sociedades livres, estas últimas, está dizendo sociedades livres, faz referência às sociedades livres. E totalitarismo fascistas e comunistas. Então, Milena, Caio, Companhia Limitada. O que aconteceu exatamente no século XX? Sim, eu concordo, Milena. Guerra. Tem alguém esperando no lobby. Então, Milena e Caio, eu concordo com vocês, hein? Eu concordo. No século XX, então, teve guerra, teve conflito, teve morte. Agora, guerra entre quem? Sociedades livres. Observe o texto aí, hein? Sociedades livres e versus totalitarismos fascistas e comunistas. Esses dois grupos, sociedades livres, lutou, né, versus aí contra totalitarismos fascistas e comunistas. Eu ainda consigo retirar mais, hein? O que aconteceu no século XX, além dessa guerra desses dois? Eu consigo visualizar que as sociedades livres, elas estavam presentes, elas saíram vitoriosas desse conflito. As sociedades livres ainda saíram vitoriosas. Mas como que você sabe que quem venceu ainda foi a sociedade livre? Eu já entendi, hein? Teve guerra, teve morte, guerra entre sociedades livres contra totalitarismos fascistas e comunistas. Mas como que você sabe que as sociedades livres venceram? Observe no início do texto. No século XXI, as sociedades livres elas estão presentes. Logo, entende-se que no século XX, já que elas estavam em uma guerra, e teve morte de um dos dois lados, as sociedades livres é que saíram vitoriosas. Bom, se você está acompanhando o raciocínio, eu vou fazer isso aqui, olha. Vou fazer o seguinte, vou separar esse texto aqui, olha. Visualiza aí. Século XXI está aqui. Século XXI. Você vai visualizar, então, século XXI. Século XXI. Tá aqui. Teve guerra aí entre terrorismo dos movimentos fanáticos. Ó, acompanhe comigo aí, hein, galera. Terrorismo dos movimentos fanáticos. Estão visualizando aí? Contra sociedades livres. Visualiza comigo aí. Vou colocar até isso aqui em vermelho para vocês visualizarem melhor. Beleza? Nós estamos diante de um conflito existente no século XXI. Agora observe que no século XX está aqui, ó. Vamos colocar aqui um azulzinho. No século XX teve guerra e morte, como Milena aí falou, e Caio também. Entre estas últimas, aqui ó,
Estas últimas agora são aqui? De quem que eu estou falando? Aí esse estas é um pronome demonstrativo que está fazendo referência à sua última citação. Que nesse caso, sociedades livres. Nós estamos falando das sociedades livres. Nesse caso, falando aqui das sociedades livres, então você consegue visualizar que elas saíram vitoriosas, já que elas estão presentes no século seguinte, que é o século 21. Bom, tem alguém que não entendeu isso daí? Conseguiram visualizar? Sim ou não? Compartilha aí a ideia. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se vocês não entenderam, galera, vocês podem se manifestar, claro. Eu acho que vocês devem se manifestar para nós trabalharmos aí. Ó. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Só quero saber se vocês entenderam a questão seguinte. O que aconteceu no século XX? O século XX foi um século de conflito entre sociedades livres e totalitarismos fascistas e comunistas. Ponto final. Onde, ainda se eu quiser acrescentar mais informação, onde as sociedades livres já haviam nesse conflito, elas saíram vitoriosas, porque no século seguinte elas voltam a entrar no outro confronto, no outro conflito. Então, se teve guerra e morte, então quem morreu, quem perdeu, totalitarismos fascistas e comunistas. Acho que se você estiver acompanhando o raciocínio, acho que você está entendendo. Se você também não estiver entendendo, poxa, é só você falar. Posso seguir? Posso seguir, sim ou não? Bora, plebeizada. Dá uma moral aí, Caio sim, Rovena sim, Maurício Matar sim. Então, bora. Opa, Rovena. Vou escolher Rovena agora, hein? Rovena, o que o autor está trabalhando aí? Rovena e Companhia Limitada. Qual é o contexto aí do texto? Qual é o contexto do texto? Bom, isso aqui na verdade eu só queria chamar a atenção, inclusive está até em português. Inclusive está até em português, mas eu coloquei de propósito isso aqui só para compartilhar com vocês. Rovena parece uma publicidade. Caio está dizendo que parece uma publicidade. Rovena fala, não, professor, não quero não, hein? Escolhe outro. Beleza, Caio falou que parece uma publicidade. Ok, já é um bom caminho, Caio. Parece uma publicidade. Mas eu coloquei essa imagem aqui para provocar vocês mesmo. Foi proposital. Observe o seguinte. Muitas das vezes, nós, por falta de atenção, por falta de valorização de palavras, de frases, você quer ler rapidinho, você já quer resolver logo a questão porque você acha que espanhol é igual ao português, você já entendeu mais ou menos do que se trata o texto, e aí quando você faz isso, acho que até de forma irresponsável e tudo mais, você se compromete, você corre o risco, na verdade, de errar as questões. Coloquei de propósito mesmo, porque o que se destaca aqui é sexo grátis. Bom, sexo grátis já me leva aí para um contexto. Quando, na verdade, se você prestar atenção, não está falando nada de sexo aqui, literalmente, né, o ato sexual. Está falando nada disso. Olha só. Na compra de 2 pneus, seja qual for o seu sexo, tem a troca do óleo grátis. Ou seja, o autor, ou o texto aí, não está abordando nada voltado para a questão sexual, para o relacionamento sexual, literal, homem e mulher. Não. Na verdade é o gênero. O gênero, olha só. Na compra de 2 pneus, seja qual for, cheguei lá numa loja, estou precisando trocar o pneu do carro, e aí eu vou trocar 2 pneus, eu quero comprar 2 pneus. Opa, Alcemar, se você então quer comprar 2 pneus, opa, aqui na nossa loja, você certamente vai ter um prêmio aí, um brinde aí. Qual é o brinde? Você pode trocar o óleo do seu carro de forma gratuita.
Agora, pessoal, se vocês então observam, poxa, o texto agora, o contexto foi para o outro lado. Se é que eu posso dizer que em algum momento saiu disso. A questão toda está na forma como você enxerga o texto, na forma como você interpreta. E o que você interpreta pode não ser nada, pode não ter nada a ver com o que o autor está abordando. E em qual momento eu erro aí, eu levo para esse lado equivocado? Quando eu não tenho atenção, quando eu não dou a devida atenção em vocabulários, quando isso pode acontecer nas questões, quando você não lê o enunciado adequadamente, e aí você esquece não percebeu que era de acordo com o contexto apresentado, a alternativa que no, opa, esse nozinho aí, esse não, esse no, muitas vezes passa despercebido. Uma vírgula faz toda a diferença. Vocês sabem perfeitamente que uma vírgula utilizada ou não muda todo o contexto de uma frase. Então, se você está acompanhando, eu estou apenas apresentando esse texto aqui agora, só para chamar a atenção de vocês de que a ausência da atenção te leva a um contexto, pode te levar a um outro contexto, e esse outro contexto pode ser de pura responsabilidade sua, e aí, obviamente, as respostas podem estar completamente equivocadas. Bom, beleza? Só para chamar atenção, beleza? Só para chamar atenção. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Uma pergunta? Tá de boa? Estão entendendo? Estão captando a ideia? Claro, tudo isso aqui nós só estamos reforçando o que a gente já tem trabalhado aí durante esse tempo todo, e colocar em prática sempre, né, cara? Essa estava tranquilo. Bom, antes de eu passar para a próxima, deixa eu escolher aqui. Vamos ver quem aqui pode falar aqui. Rafael Sebargenini. Rafael, tá na área, meu playboy? Tá na área, meu campeão? Tá me ouvindo? Tá present contínuo? Deixa eu ver se Rafael tá present contínuo. A Bruna falou que veio aqui só pra me ver, mas ela já vazou, né? Ela literalmente me viu e vazou, né? Bruna colocou bem assim, Alcemar, eu vim aqui só pra te ver. Aí, cadê a Bruna então? Depois vocês falam com ela que ela literalmente fez isso. Parabéns. Cumpriu, olha, ela cumpriu com o propósito dela, hein? Ela cumpriu, hein? Bom, beleza. Rafael, olha esse texto aqui. O que você entende, Rafael, desse texto aí? Dá uma moral aí pra nós. No deixem que eles enganem. Isso serve para qualquer um, né? Rafael ou qualquer um. No deixem que les enganem. Qual é a mensagem que você pode retirar daí? No deixem que les enganem. Terceiro, por favor. No deixem que les enganem. Acredito em... Deixa eu ver aqui o que o Rafael está falando. O Rafael está dizendo o seguinte. Para que não se acredite em qualquer coisa. Analisar antes, certo? Bom, sim, perfeito. No deixem que eles enganem, ou seja, não permita que te enganem, ou não acredite realmente em qualquer coisa. Fique atento, analise, observe, preste atenção. Você está no caminho certo mesmo. Agora, Rafael, e se eu acrescentar a esse texto essa imagem aqui? E agora? Qual é o contexto? No deixem que les enganem. Muda alguma coisa? O que o autor exatamente quer a partir agora desse texto que foi completado aí com uma imagem ou com uma linguagem não verbal? Todo o contexto agora, o autor está abordando um tema aí. E eu pergunto, qual?
Bom, agora as coisas mudam. As coisas mudam porque agora tem uma imagem. E aí eu vou bater na tecla. Quando tiver uma imagem, é óbvio que você não pode ignorar a imagem, que agora você precisa associar aquela imagem a um título, ao contexto que você está lendo, e aí você vai ver que agora, não deixe que te engane, o Rafael não estava errado, só que agora há um contexto específico, há um direcionamento, e o direcionamento agora faz referência à TV, né? Jornais, novelas e coisas do tipo. Não acredite em tudo que vê na TV ou propaganda. Agora sim, agora o contexto você não deve acreditar em tudo que você está vendo na televisão, nas propagandas, nas publicidades. Ou seja, não deixe que lhes engane. Provavelmente, o texto está abordando ou nos chamando a atenção, nos conscientizando para as grandes mentiras, para o poder de convencimento, né, para as publicidades que acabam nos levando ao consumismo, ou seja, todo esse contexto aí voltado para o poder que a televisão barra publicidades, propagandas exercem nas pessoas. Beleza? Acho que vocês estão acompanhando o raciocínio, né? E acho que foi isso daí. Beleza. Vou parar aqui de compartilhar. Parando aqui o compartilhamento. Voltando aqui para a sala. Bom, pessoal, tem alguém que quer me fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa? Nosso objetivo aqui hoje foi de maneira bem prática aqui, né? Bem direta, bem visível, mostrar para vocês que não adianta, cara, não adianta o aluno dar uma lida no texto rapidinho, achar que já conhece o texto e já vai logo para as questões porque o tempo está passando. Não. Nós precisamos fazer a devida análise textual. E quando você faz a devida análise textual, cuidado, porque um texto pode não necessariamente estar falando de um trajeto de ida e volta, né? E do trânsito. Mas, se você não ler com atenção, você pode então perder o contexto que é falar dos problemas de uma grande cidade. Cuidado que aí, né, nós apresentamos aí alguns outros textos. Cuidado porque se você não ler com atenção, por conta do todo o contexto, você pode achar que o autor está trabalhando a questão do sexo, e aí quando na verdade está trabalhando a questão do gênero, né, e não a questão do ato sexual. Cuidado, volto a dizer, cuidado, que se você não estiver atento à questão, você pode perfeitamente a questão do conflito do século 20 e 21. Se você não ler com a devida atenção, você perde a riqueza, perde as informações, perde todo o contexto e certamente terá problemas na hora de escolher, né, a alternativa. Enfim, bom, textos publicitários, fiquem atentos, porque um texto publicitário ele tem um objetivo aí que é ou convencer ou de um produto, né? Não apenas apresentar. A publicidade não quer apenas apresentar, mas é levar o consumidor, o telespectador a adquirir o produto também, né? Beleza? Perguntas? Vou parar aqui a gravação então. Deixa eu só dar uma parada aqui. Vou parar a gravação. Parar a gravação.